say when you're sleeping I'm awake? Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, diga. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris,
glória e poder para sempre ao único Rei eternamente. Diga santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adoro, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Adore o Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, diga, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor, tu és santo. Santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai querido. Tu que és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de poder te adorar, de poder prestar culto a ti, ó Pai, culto público. Muito obrigado por isso, ó Pai. Agora nós pedimos que o Senhor aceite, ó Pai, o nosso louvor, a adoração que nós entregamos a Ti, ó Pai. Sabemos que tudo aquilo que a gente falar, tudo aquilo que a gente fizer, o melhor que pareça é insignificante, ó Pai, perante a Sua grandeza, perante a Sua maravilha. É o Senhor que conhece os corações, ó Pai, o Senhor que sonda os corações, ó Pai. Tu conheces a nossa intenção. A gente não pode te enganar, a gente não pode mentir ao Senhor. Estamos aqui, ó Pai, humildemente, em espírito e em verdade, para te adorar, para bendizer o teu nome, para dizer que tu és santo. Ó Pai, recebe o nosso louvor, recebe a adoração que entregamos a ti nesta noite. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Cante, santo, santo. Santo,
Santo, Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. És tudo para mim, és tudo para mim. Amém. Seja bem-vindo a essa celebração, a este culto que entregamos ao Senhor nesta noite. Hoje, dia 28 do 1, primeiro mês do ano. A gente está feliz de estar aqui. Seja muito bem-vindo. Compartilhe esse culto. Envie o link desse culto para que outras pessoas possam também ser edificadas. A gente está aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, também para ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Daqui a pouquinho o pastor André estará trazendo a reflexão desta noite, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, e teremos a oportunidade de compartilharmos com Ele aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Vamos continuar louvando ao Senhor. Eu quero te adorar. Quero te adorar, ó Deus, estar em tua presença. Levantarei mãos santas e te bendirei, ó Cristo, com um coração rendido. Quero ver tua majestade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo. Vivo pra te amar, ó Deus, vivo por tua graça, pois livraste a minha alma e derrotaste o inimigo. Hoje tenho santidade, tenho paz e liberdade. Seja exaltado, ó Deus, glórias ao teu nome, porque te amo, ó Deus, te amo, porque te amamos, ó Deus, te amamos, porque te amo, ó Deus, te amo. Eu já contei essa ilustração aqui algumas vezes, né? Já falei essa história, mas eu vou repeti-la porque ela é interessante. Fala justamente sobre a questão da resposta de Deus, de como Ele fala com a gente, ou do que Ele pode falar, melhor dizendo, né? A gente sabe que a Bíblia é a revelação do Senhor, é a palavra, tudo que a gente precisa saber está lá. Mas muitas vezes a gente precisa de respostas específicas, né? Sim, não. E um pastor amigo meu, ele contava uma história dizendo que Deus pode responder de 3 maneiras. Sim, obviamente. Não, pode ser ruim, mas é conclusivo, não. E uma terceira resposta, e que é muito comum, é espere. Com certeza, esperar é a resposta que a gente menos deseja, pelo menos na minha concepção, eu, Anderson, falando. E quando a gente pede algo para Deus, sendo muito específico, obviamente a gente espera que a resposta seja positiva, a gente fica feliz. E algumas vezes a gente percebe Deus claramente falando que aquilo ali não é para a gente. A gente até pode se entristecer, mas é algo conclusivo. Deus está falando não, então você não vai insistir com aquilo ali, passa para outra. Mas quando você percebe Deus dizendo espere, ainda não é a hora, espere, essa com certeza é a resposta mais difícil,
porque demanda um descansar no Senhor, um esperar com confiança. O Salmo 40 nos ensina isso. O salmista diz: esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Essa canção fala sobre isso. Eu queria que a gente estivesse pensando um pouquinho sobre isso. Algumas vezes, Deus está dizendo para a gente esperar. Talvez hoje Ele esteja falando para você: espere, ainda não está na hora. Tenha calma, tenha paciência. Confie que eu estou trabalhando. É isso que o Senhor está falando para a gente hoje. Esperei confiantemente no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu na minha hora de angústia, livrou-me dos momentos de aflição, colocou meus pés sobre uma rocha firme, firmou meus passos também, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus, meu Senhor. Eu quero te louvar, pois opera grandes maravilhas que de tantas não posso contar. Pois opera grandes maravilhas que de tantas não posso contar. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, me ouviu na minha hora de angústia, Ele te ouve, livrou-me dos momentos de aflição, colocou meus pés sobre uma rocha firme, firmou meus passos também, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor a nosso Deus, meu Senhor. Eu quero te louvar, pois opera grandes maravilhas que de tantas não posso contar. Pois opera grandes maravilhas que de tantas não posso contar. Esperei no Senhor. Que a gente aprenda a esperar no Senhor, confiando que aquilo que Ele tem para nós é infinitamente melhor do que o que a gente pediu ou do que a gente pensou, como nos diz a sua palavra. Espere, confie no Senhor. Ele está cuidando de você. Amém? Vamos falar com Ele mais uma vez? Pai, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pelo seu cuidado. Muito obrigado porque, mais uma vez, esta manhã, as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Muito obrigado porque, apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar da nossa natureza má, o Senhor nos ama e derramou sobre nós a sua graça e mandou Jesus para morrer na cruz, para nos salvar através do seu sacrifício. Muito obrigado pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Nos ajude com nossas dificuldades e fraquezas. Nos ajude, ó Pai, quando a resposta é esperar. Nos ajude,
porque a nossa ansiedade, a loucura do mundo em que a gente vive hoje nos faz sentir mais dificuldade ainda quando a gente precisa esperar, quando a gente precisa confiar, sabendo que o Senhor está trabalhando. Nos perdoe, ó Pai, perdoe a nossa falha, perdoe a nossa falta de fé, nos ajude naquilo que para a gente é difícil, ó Pai, naquilo que muitas vezes para a gente é impossível. Nós sabemos que o Senhor pode operar milagres e maravilhas. Nós sabemos que não há limites para o Teu poder e confiamos em Ti, ó Pai, esperamos em Ti. Muito obrigado por tudo. Agora eu entrego em Tuas mãos a vida do pastor André. Fala, ó Pai, aos nossos corações, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos para que a gente consiga entender, ó Pai, aquilo que o Senhor já colocou no coração do Seu servo, que faça sentido para a gente. Muito obrigado por sua vida, pela família dele. Continue cuidando, ó Pai, do pastor André e dos seus. É em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém. Pastor André. Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês hoje e sempre. É com muita alegria que novamente nós vimos esta noite para podermos compartilhar da mensagem que Deus tem para os nossos corações. O texto que eu queria estudar com os irmãos nessa noite, que Deus colocou no nosso coração, colocou no meu coração para trazer aos irmãos, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e nós vamos estudar dos versículos 31 a 33. Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 33. Diz assim a palavra de Deus: Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja menor entre todas as sementes, quando cresce é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer por esse domingo em que nós podemos estar juntos na tua casa, e agora, especificamente, virtualmente, em nossos lares, para podermos adorar a Deus, adorar ao Senhor, e podermos estar estudando a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando por meio do estudo dessa mensagem, desse texto, que ela venha a trabalhar em nossos corações, que ela venha a edificar as pessoas da tua igreja. Continua abençoando a Primeira Igreja Batista do Grajaú e que nós possamos estar agindo, Pai, de forma correta e que nós possamos estar sempre nos lembrando de estarmos fazendo a sua vontade. Continua conosco, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós temos vivido tempos um pouco difíceis com relação ao Evangelho. E isso tem acontecido por conta da forma como o Evangelho tem sido deturpado e tem sido desvirtuado em nosso país. Hoje em dia, criar uma igreja se tornou um negócio extremamente lucrativo. Muitas pessoas perceberam que criar uma igreja ou criar um ministério e se aproveitar da credulidade das pessoas, da fé das pessoas, rende muitos recursos, rende muito dinheiro. Para os irmãos terem uma ideia, somente no ano passado, um estudo do IBGE diz que a cada dia foram criadas 17 igrejas em nosso país. Isso é uma amostra do como que algumas pessoas perceberam, muitas pessoas perceberam que igreja é um negócio que dá lucro. E é muito triste quando a gente vê como que o evangelho tem sido negociado por aí. Nós temos desde comunidades que surgem e que descaradamente negociam o evangelho no balcão de troca, onde você dá 1 e você recebe 10. Há igrejas que elas são criadas, surgem já estruturadas perto de outras comunidades, especificamente para roubar as suas membresias. Colocam templos totalmente decorados, visando o público jovem,
colocam canhão de LED, canhão de fumaça, iluminação especial, telão de LED. Eles vão fazer isso especificamente para atrair os jovens, porque eles vão colocar e decorar a igreja como se fosse um clube, como se fosse uma festa. E é muito triste quando a gente vê essas coisas. Essa semana, inclusive, apareceu um relato de uma pastora que tinha um ministério na internet, onde ela fazia orações em troca de Pix, que as pessoas fizessem na sua conta. E por incrível que pareça, na verdade é até fácil de perceber, a credulidade das pessoas foi tanta que ela ostentava uma vida de luxo para as pessoas, para as demais pessoas. Por quê? Porque ela estava lucrando. Ela estava lucrando com a credulidade dos outros. Então, a gente tem visto situações muito tristes, situações muito complexas. E nós que tentamos fazer um trabalho sério, um trabalho onde nós propagamos verdadeiramente o Evangelho, muitas vezes a gente sofre de tristeza ao ver como que o Evangelho tem sido deturpado e como que o Evangelho tem sido defenestrado em nosso país, utilizado como uma forma das pessoas fazerem dinheiro fácil, algumas pessoas fazerem dinheiro fácil. E a verdade é que quando a gente observa essas comunidades, a gente observa essas igrejas, a gente percebe que o reino de Deus passa muito longe delas. O reino de Deus passa muito longe delas, porque são igrejas que, se você comparar com o que a Bíblia fala sobre o que é o reino de Deus, a gente vai perceber que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente percebe que o Jesus que é pregado nessas igrejas não tem nada a ver com o Jesus dos evangelhos. A gente vai perceber que o que é ensinado nessas igrejas, você não encontra respaldo na palavra de Deus. Então a gente percebe que realmente aquilo ali de igreja, como biblicamente foi colocado para nós, não tem nada. É alguma outra coisa, alguma comunidade de fé que se utiliza do termo igreja apenas para subtrair recursos das pessoas. Existem diversos textos que Jesus utilizou, diversas parábolas que Jesus ensinou para caracterizar o reino de Deus, ou seja, a ação de Deus na terra por meio de seus discípulos e de seus ensinamentos. E é muito importante a gente notar que esse reino nunca teve a intenção de ser um reino político. Ele sempre teve a intenção de ser um reino espiritual. Não era um reino que visava uma transformação política clara, um golpe de Estado, a construção de uma constituição especificamente cristã, mas sim um reino que visava a transformação individual das pessoas, que visava uma transformação da sociedade a partir dos seus indivíduos. Então, é um reino de Deus que é um reino diverso, um reino com pessoas diversas, atuando de pessoas diversas. A gente vê quando Paulo vai falar sobre os dons espirituais, ele vai deixar muito claro isso, quando ele fala que cada pessoa tem o seu lugarzinho no reino, cada pessoa tem um dom que Deus concedeu a ela para estar atuando no reino. Então nós temos diversas formas, diversos ensinamentos que vão falar para nós como é que é o reino de Deus. Nesse texto, especificamente, nós vemos 3 características que Jesus colocou sobre o reino de Deus e que nos ajudam a perceber como que nós devemos atuar como igrejas. Em primeiro lugar, a primeira característica que nós vemos nesse texto, nesse pequeno trecho da palavra que nós estudamos, a primeira característica do reino de Deus que Jesus nos ensina é que o reino de Deus é poderoso. E por que ele é poderoso? Porque o Senhor dá o crescimento. O poder do reino de Deus vem do Senhor, ele não vem de estratégias humanas, ele não vem de estratégias de administração, de marketing, de trocas bancárias, não. O crescimento, ele vem do Senhor. Por isso que ele é um reino poderoso, um reino que age nas pessoas. O texto vai falar
que Deus transforma uma simples e pequena semente de mostarda. Se alguém teve a oportunidade de ver, a semente de mostarda é um negócio desse tamanho assim, é quase microscópico. E ele transforma essa semente numa árvore enorme, frondosa, cheia de galhos. O crescimento da igreja dá condições, o crescimento da árvore dá condições dela agir na natureza, assim como o reino de Deus, ele age na sociedade. Quando a árvore surge, ela vai ter diversos efeitos, né? Ela vai ajudar a refrescar o ambiente, ela vai trazer oxigênio para a região, para ali, para as imediações, ela vai servir de sombra para os animais que estão passando por baixo, ela vai oferecer os seus galhos para que os pássaros possam descansar ali dos seus voos, também fornece local seguro para que eles possam fazer os seus ninhos e ali eles possam criar, gerar as suas famílias. Então, aquela pequena semente, quando ela se torna uma árvore, ela vai ter diversos efeitos na região onde ela está, no local onde ela está. E a gente sabe que se a gente cortar as árvores, se a gente desmatar, os efeitos sobre o ecossistema local, sobre a fauna, sobre a flora local, são devastadores. E é muito interessante isso. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe como que a igreja, quando ela verdadeiramente se coloca em um local, quando o reino de Deus realmente começa a fazer efeito em um local, como que isso é poderoso, porque o Senhor vai agir naquele local e Ele vai dar o crescimento natural para aquele local, para aquela agência do reino. A gente percebe na história, por exemplo, quando houveram grandes avivamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos no século XVIII, no século XIX, como que Deus, ele agindo por meio da transformação das pessoas, acabou gerando uma transformação na própria sociedade. Pessoas que abandonaram o vício da bebida, pessoas que se transformaram e abandonaram o crime, e isso acabou fazendo com que sociedades que estavam degradadas começaram a ser transformadas pelo poder do Evangelho e pelo poder de Deus. E isso por meio da ação de pessoas, de indivíduos que foram lá, que oraram, que estudaram a palavra de Deus, que pregaram a palavra de Deus genuína, e isso acabou fazendo com que o Espírito Santo de Deus fosse e agisse naquela região. Então, o reino de Deus, ele tem um poder transformador enorme, e nós precisamos, como igreja, entender que esse crescimento ele vem do Senhor, não vai ser nenhum tipo de estratégia, não vai ser nenhum tipo de estrutura que vai dar esse crescimento. Não adianta nada a gente criar um prédio maravilhoso, a gente utilizar técnicas maravilhosas para atrair pessoas, se isso não verdadeiramente visar uma transformação. Não adianta. Esse crescimento vai ser um crescimento superficial, vai ser um crescimento numérico, mas ele não vai ter nenhum tipo de transformação social, ele não vai gerar nenhum tipo de transformação. É por isso que a gente vê nesse país, um país onde você tem um número de evangélicos cada vez maior, mas as pessoas não se transformam, ao ponto de você ter crime organizado gospel na nossa cidade. É uma prova cabal de como o evangelho que está sendo pregado por aí não é um evangelho transformador, porque se fosse, essas pessoas abandonariam o crime. Então, o reino de Deus é poderoso, e ele é poderoso por o Senhor dá o crescimento verdadeiro, o crescimento genuíno, e isso leva a igreja a abrir os seus braços, a criar estruturas e condições para poder agir no local onde está. A segunda característica que Cristo vai nos trazer nesse texto sobre o reino de Deus é que o reino de Deus é acolhedor, pois ele recebe os cansados e os aflitos. Percebam que a árvore, quando ela cresce, quando os seus galhos surgem, ela serve como um local de descanso e de sombra, como eu comentei, para os animais que estão ali perto, né? Então, você tem, por exemplo, se você tem uma savana, por exemplo, onde você tem poucas árvores,
Quando você tem uma árvore, os animais eles se aglomeram ali perto. Por quê? Porque tem sombra, dá um frescor naquele local quente, desértico. Os galhos das árvores eles vão oferecer um local seguro para que os pássaros possam fazer os seus ninhos, para que eles possam descansar de uma parte do seu voo para outro. Então, a árvore ela tem o seu efeito prático na natureza e ela está sempre ali, ela tá ali sempre pronta para poder receber esses animais que desejam ali descansar, que desejam ali criar, gerar as suas famílias. Então, da mesma forma como a árvore ela tem esse efeito sobre os animais, o reino de Deus tem esse efeito sobre essas pessoas, ou pelo menos deveria ter esse efeito sobre as pessoas. Um efeito de acolhimento às pessoas que estão cansadas, que estão aflitas, que estão com dificuldades. A igreja ela nunca deveria ser um local onde você vai angustiado. Tem pessoas que vão para a igreja angustiadas. Por quê? Porque elas sabem que podem estar em algum momento sendo constrangidas a ofertar ou sendo constrangidas a trabalhar ou fazer alguma coisa. E aí muitas vezes as pessoas elas vão por medo de Deus e vão com o objetivo de aplacar a ira do Senhor, porque acham que se elas não forem à igreja, elas vão sofrer algum tipo de sanção divina. E a verdade é que Deus ele não está interessado em religiosidade. Lá em Isaías, Deus disse para Isaías que ele tinha enjoo dos sacrifícios que o povo de Israel estava fazendo, porque eram sacrifícios vazios, era uma religiosidade vazia, que apenas existia em si mesma. Então ele chega a dizer que ele tinha vontade de vomitar aquelas oferendas que eram ofertadas para ele. Era uma forma de ele deixar bem claro que ele rejeitava esse tipo de religiosidade. E isso se aplica ao reino de Deus hoje. Deus ele não está interessado na sua religiosidade, Deus não está interessado que você tenha um relacionamento de medo com ele, de pavor, de você fazer as coisas por obrigação. Não, Deus quer que você tenha um relacionamento genuíno com ele, que você faça as coisas por desejo, que você estude a palavra de Deus, que você leia a palavra de Deus, não por uma obrigação que você se colocou, mas porque você realmente deseja conhecer quais são os ensinamentos que ele tem para nós e se deixar transformar por esses ensinamentos. Então a gente percebe como que quando a gente pensa sobre essa ótica, como que o reino de Deus ele passa a ser algo que não é penoso, mas passa a ser algo agradável para nós. Quando a igreja passa a ser um local agradável, um local receptivo, onde as pessoas elas estão ali de bom grado, onde as pessoas elas estão ali sabendo que ninguém vai estar ali julgando elas, mas sim ajudando-as quando elas estiverem passando por algum tipo de dificuldade. Essa forma como a igreja ela acolhe e recebe os cansados e aflitos, a gente percebe igrejas com diversos tipos de projetos. São projetos sociais que as igrejas implantam e que ajudam a receber pessoas que estão passando por dificuldades. E existem diversos tipos de trabalhos nesse sentido. Você tem trabalhos que alcançam pessoas que são dependentes químicos. Você tem trabalhos que alcançam famílias despedaçadas. Você tem trabalhos específicos que trabalham, que cuidam, por exemplo, de pessoas que estão com dificuldades mentais, dificuldades psíquicas, pessoas que estão em depressão. Na nossa igreja mesmo nós temos o Ministério Alma, que trabalha especificamente nessa questão, dando um apoio psicológico para as pessoas, para que elas possam também trabalhar a sua questão mental, para que elas possam estar trabalhando também integralmente, né? Porque a gente sabe que essa questão mental ela é muito espiritualizada na igreja. E a verdade é que da mesma forma como você pode ter uma torção no pé, ter um problema físico no joelho, você pode ter um problema mental que precisa ser trabalhado.
E então a verdade é que a gente não deve buscar ser uma igreja de pessoas cheirosas, de pessoas perfeitas. Não, a gente tem que entender que igreja é um local de pessoas imperfeitas que estão ali sendo trabalhadas por Deus. Nós nunca chegaremos à perfeição. Nós apenas prosseguimos para o alvo e tentamos chegar o mais próximo possível do padrão que Jesus nos colocou e nos ensinou. Nós apenas trabalhamos, é a nossa jornada. Nós nunca chegaremos lá, não nessa terra, mas a gente vive buscando chegar a esse alvo. E para isso a gente tem que estar disposto a receber as pessoas que têm dificuldades, que têm problemas e ajudá-las a vencer isso. Então o reino de Deus ele deve ser acolhedor, né? Recebendo os cansados, recebendo os aflitos, recebendo as pessoas que têm dificuldades, abraçando essas pessoas e ajudando-as a vencer esses problemas. E em terceiro lugar, o reino de Deus ele é efetivo, pois transforma todos a quem alcança. É impossível ficar indiferente à mensagem do Evangelho, assim como é impossível um pão fermentado não crescer. Ainda que não se creia em Cristo, seus ensinamentos eles guiam a sociedade até hoje. Percebam que quando o reino de Deus ele realmente está sendo trabalhado, quando as mensagens de Cristo, quando os ensinamentos de Cristo estão verdadeiramente sendo trabalhados pela igreja, as pessoas elas não ficam indiferentes. Não ficam indiferentes. Por mais que a pessoa não creia em Cristo, os ensinamentos, quando verdadeiramente passados para as pessoas, aquilo incomoda as pessoas. E elas precisam lutar muito para não se deixar serem transformados pelas mensagens do Senhor. É muito interessante como a gente percebe, a gente vê pessoas quando confrontadas pelo Evangelho, muitas vezes elas precisam estudar muito, elas tentam estudar muito para buscar diversos tipos de erros e outras questões na Bíblia para tentar justificar que ela não tem valor para os dias de hoje, que é um livro antigo. Tem um pastor chamado Cliff, eu não lembro o sobrenome dele, mas o canal dele é Ask Cliff, e ele é um pastor dedicado à apologética. E o ministério dele é um ministério voltado para os universitários. Ele vai nas universidades nos Estados Unidos e ele abre um debate público. Ele vai literalmente na praça pública, nas ruas, nas esquinas, nos anfiteatros. Ele se coloca lá e fala, cara, qualquer pergunta que você tiver, pode fazer. Me faça qualquer pergunta que você quiser fazer sobre o Evangelho, sobre Deus, qualquer dúvida, qualquer questão, pode trazer e eu respondo. E é impressionante como você vê pessoas, às vezes, com cadernos, com folhas, com estudos, a pessoa tentando de diversas formas tentar desconstruir o Evangelho, desconstruir a Cristo, desconstruir a historicidade dos relatos bíblicos, porque a pessoa claramente ela está tentando de alguma forma desacreditar, né, daquela mensagem que tem incomodado ela. É muito interessante isso. E aí aquele pastor pacientemente vai e ele responde as diversas questões que são levantadas com propriedade, com a Bíblia, com questões filosóficas, ou mesmo desconstruindo algumas questões que são levantadas pela ciência, que são colocadas como verdades absolutas, mas que são teorias que muitas vezes nem são comprovadas hoje em dia. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe como que o Evangelho verdadeiramente ele incomoda as pessoas. Como que o Evangelho, quando é apresentado, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, ele mexe com as pessoas. E a verdade é que o Evangelho ele incomoda tanto que ele transforma a sociedade sem nem as pessoas perceberem. Por exemplo, Max Weber, um sociólogo famoso, ele fez um estudo, né, um livro muito famoso que é muito estudado, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nesse texto ele vai mostrar como que o capitalismo moderno
ele foi calcado nos princípios do Evangelho e principalmente no princípio da valorização do trabalho, ou seja, do trabalho como sendo um dom divino, algo que Deus nos concede para que nós possamos nos sustentar. Então, o fato do trabalho ser encarado pelo protestante como um dom divino, como algo que Deus nos concede para que nós possamos nos sustentar, e essa valorização do trabalho faz, segundo Max Weber, com que os protestantes eles trabalhem melhor, trabalhem mais e tenham um maior resultado. E aí ele comparando nações de matriz protestante com nações de matrizes de outras religiões, ele vai perceber na época, século XIX, como que as nações de matriz protestante eram as nações mais ricas do mundo. É claro que você pode fazer diversas acepções com relação a isso, mas o fato é que nós percebemos, e quando a pessoa verdadeiramente é cristã, como que ela é uma pessoa que valoriza o trabalho, ela trabalha duro, e isso é percebido nas empresas, nas comunidades onde aquela pessoa age, onde aquela pessoa trabalha. Então, a gente vê uma forma de como Deus, por meio do seu evangelho, ele vai transformar as pessoas a quem ele alcança. Outra coisa, a gente vai perceber em nações que possuem uma matriz cristã, como que as suas constituições são influenciadas por ensinamentos que a gente percebe, por exemplo, nos 10 mandamentos. A lei que diz que você não pode assassinar outra pessoa, ou que você não pode roubar outra pessoa, ou que você não pode prestar falso juramento, você não pode falar mentiras sobre outra pessoa, calúnias, são leis que a gente encontra respaldo, claro ou indireto, nos 10 mandamentos, e a gente vê essas leis permeando as constituições das diversas nações com matriz cristã que nós temos no nosso planeta. Então são formas como o reino de Deus ele transformou esses locais, essas nações, e por meio desses ensinamentos, a forma como aquela nação ela é gerida, como aquela nação vive e convive, as pessoas convivem umas com as outras, foi influenciada pelo Evangelho. E é muito importante a gente entender isso, porque o que a gente tem visto em nosso país é exatamente o contrário. Uma nação onde se prolifera igrejas, nós vemos uma nação cada vez mais caída em corrupção, caída em desespero, cada vez mais pessoas se aproveitando umas das outras. Por quê? Porque você tem igrejas, mas você não tem evangelho. Você tem igrejas, mas você não tem Bíblia. Você tem igrejas, mas você não tem a ação do Espírito Santo de Deus. O que você tem são igrejas onde pastores aproveitadores exploram as suas membresias, criam um evangelho negocial, se aproveitando da credulidade e muitas vezes da ganância das pessoas para arrecadar recursos e colocar nas suas contas bancárias. Então, o reino de Deus ele é efetivo, pois ele transforma todos a quem ele alcança. Ninguém que é alcançado pelo Evangelho de Deus sai da mesma forma. Ou ele é transformado imediatamente e vira uma nova criatura, ou ele vai ser incomodado por isso para o resto da vida. E ele vai investir mundos e fundos, diversos tipos de recursos, para tentar de alguma forma desacreditar o Evangelho. E ele só vai fazer isso porque aquela mensagem está martelando na cabeça dele e ele não consegue largar disso. Por isso que tem tanto estudioso que dedica horas e horas e horas e horas e horas a desacreditar o Evangelho. Porque na verdade, a palavra de Deus está incomodando ele, mas ele, na sua dureza de coração, não quer se deixar levar. O que a gente precisa entender, para completar, para terminar, é que uma igreja, como agência no reino de Deus na terra, deve almejar essas 3 realidades, essas 3 características. Ela deve buscar ser uma igreja poderosa por crer que Deus dá o crescimento. A igreja precisa entender que Deus dá o crescimento. Que crescimento?
crescimento espiritual, crescimento estrutural, crescimento numérico, por que não? Mas a gente precisa entender que é Deus que dá esse crescimento. Segundo, devemos almejar ser uma igreja acolhedora, que recebe de braços abertos a todos que a procuram. Nós devemos estar prontos para receber e dar o apoio às pessoas que passam dificuldades nesse mundo. Devemos estar prontos, devemos estar com as estruturas preparadas para poder atender essas pessoas. Devemos buscar estratégias, ministérios para alcançar essas pessoas especificamente. Devemos diversificar a nossa atuação, entender o nosso bairro, ver quais são as demandas, as necessidades das pessoas da nossa localidade para que a gente possa atuar, agir e apoiar essas pessoas. E por fim, devemos buscar ser uma igreja efetiva, que busca se manter fiel aos ensinamentos do Evangelho para verdadeiramente transformar as pessoas. Uma igreja sem Bíblia não é uma igreja, é um negócio. Uma igreja sem Bíblia é um comércio da fé. Devemos estar sempre procurando estudar e propagar os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do Evangelho, para que nós possamos estar sendo verdadeiramente efetivos no nosso trabalho e assim possamos estar verdadeiramente agindo na transformação das vidas, sendo canais, instrumentos de Deus na vida das pessoas. Se nós formos uma igreja que está agindo conforme os ensinamentos de Cristo, nós seremos uma igreja poderosa, nós seremos uma igreja acolhedora e nós seremos uma igreja efetiva. E essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a oração da Primeira Igreja Batista do Grajaú e deve ser a sua oração como membro da igreja ou como frequentador da igreja, para que você possa ser usado por Deus para alcançar as pessoas que estão à nossa volta. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa missão de existência aqui no bairro do Grajaú. Amém? Vamos estar orando novamente e logo depois nós estaremos passando para o Anderson para o encerramento do culto dessa noite. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Que nós possamos estar sempre buscando, Pai, agir conforme os seus ensinamentos, agir conforme a tua palavra, para que nós possamos ser verdadeiramente uma agência do teu reino na terra. Não queremos ser mais apenas mais uma igreja, não queremos ser confundidos com essas comunidades de fé que existem em nosso país, que negociam o evangelho para o lucro pessoal. Mas nós queremos ser verdadeiramente uma agência de transformação no nosso bairro, na nossa cidade. Nós desejamos não ter um auditório cheio de pessoas, mas sim um auditório cheio de discípulos de Cristo, um auditório cheio de pessoas transformadas e que desejam transformar, que desejam ser instrumentos do teu reino no local onde nós estamos. Te pedimos que o Senhor esteja nos capacitando para isso, que o Senhor esteja derramando teu Espírito sobre todos nós, nos enchendo, Pai, com teu Espírito e nos usando, Pai, para que nós possamos estar agindo em nosso bairro, que o Senhor possa estar nos dando oportunidades, Pai, de falar sobre Ti, de falar sobre o Teu amor para as pessoas que estão ao nosso redor, que o Senhor possa estar nos ajudando, nos dando a palavra certa no momento certo, que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, levantando obreiros para estar atuando na Tua igreja, através dos diversos ministérios, para podermos dar apoio a essas pessoas, Pai, que o Senhor possa estar ajudando a liderança da igreja a continuar dando uma visão, Pai, de acordo com a Tua mensagem, de acordo com o Teu Evangelho, para que nós possamos estar sempre com a certeza de que nós estamos no centro da Tua vontade. Continua com a Primeira Igreja Batista do Grajaú, continua abençoando o pastor Wellison, a toda a liderança da igreja, as famílias da igreja, Pai, que nós possamos estar sempre com a certeza
de que o Senhor é quem dá o crescimento, é o Senhor que nos traz, que tem os ensinamentos corretos para nós e que nós possamos estar sempre buscando, estar fazendo a Tua vontade. Continua conosco nessa semana, abençoa a nossa semana e que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com a PIB do Grajaú e com todo o seu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Uma boa semana a todos, meus amados irmãos. Que Deus os abençoe. Anderson está com a palavra. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Amém? Que tenhamos todos uma ótima semana na presença do nosso Senhor. Ao longo da semana, nossas atividades voltam ao normal. Teremos o encontro de oração que as irmãs fazem toda terça-feira, às 15 horas. O nosso encontro de oração, às 19 horas e 30 minutos. Essa semana ainda faremos online, ainda pela internet. E no domingo, a gente volta com as nossas atividades, nossa EBD, às 9 da manhã. Também o nosso culto às 10h15, como já é de costume. Domingo já é o primeiro domingo de fevereiro e acabou as férias. Tenhamos todos uma ótima semana na presença do nosso Senhor. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Amém.